É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller e está começando mais um programa Subtexto na sintonia da Rádio Fiscar, da Universidade Federal de São Carlos, em 95,3 para você ouvir, escutar e aprender diferente aqui nessa próxima meia hora. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir para o YouTube acompanhar essa gravação, esse programa super especial com o convidado de hoje, em áudio e também em vídeo. E você que gosta de podcast também pode ir lá procurar programa Subtexto no Spotify. Você vai encontrar várias entrevistas, na verdade, mais de 80 entrevistas da galera que semanalmente passa por aqui para falar de arte, de educação, de cultura, de letras, de livros, de textos. Se você curte um podcast, dá para ouvir o bate-papo enquanto você lava a louça, enquanto você limpa a casa, enquanto faz aquela caminhada. Pois bem, o convidado de hoje, ele é policial militar, ele é professor de jiu-jitsu e escritor, e acabou de lançar esse livro que eu vou mostrar para você, se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, tá aqui, ó, Protetores, o livro das magias ambíguas. Eu estou falando do Bruno Panda Lopes, que gentilmente vem bater um papo comigo, com os ouvintes, com os espectadores aqui no programa Subtexto. Bruno, seja bem-vindo à nossa bancada virtual, meu caro. Oi, Glauco, é um prazer estar aqui falando contigo. Agradeço aí esse mundaréu de gente que te escuta. É um prazer mesmo estar aqui. Você foi muito bem recomendado. Quando você estava falando, estava vendo que tinha um fio branco aqui me incomodando, mas vamos continuar, não tem problema nenhum, não. Eu tiro os fiozinhos brancos da minha barba. Mas é só uma brincadeira. Ô, Bruno, você sabe que os fios brancos estão... É melhor tê-los do que não tê-los, né? Minha Eu mãe que sei, fala, o né? cabelo eu adotei, só o bigode que eu tiro. Cara, O a minha cabelo já mãe está fala, todo é branco. melhor envelhecer do que não envelhecer, né? É É isso, sabedoria. é sabedoria. Ô, Bruno, você é carioca ou você é fluminense, cara? Ou os dois? Eu nasci em São João de Meriti, mas fui criado no Rio de Janeiro, só nasci lá. Nunca morei lá. Sempre fui criado em Irajá, não sei se você conhece aqui no Rio de Janeiro. Tem uma música, eu não lembro quem é que canta, que fala Irajá, Irajá. Não tem nada a ver com o bairro, mas o bairro é Irajá. E agora eu moro em Auma, que é do lado do Complexo do Alemão, onde eu trabalho. E você desde pequeno, você se interessou por escrita ou o seu caminho pela escrita vem mais tardiamente, Bruno? Eu sempre gostei de escrever, mas eu tinha vergonha, né? O mundo me levou para uma carreira que é muito machista, e eu travei isso na minha mente, e minha esposa e minha filha que me incentivaram esse ano passado agora, e falaram, cara, esquece essa vergonha, você já está todo desconstruído, por que você tem essa trava ainda? Aí eu destravei, fiz uma terapia gostosa, destravei e escrevi. Esse livro estava na minha mente há 20 anos, ele era uma aventura de RPG, Grau. Ele foi Cara, uma que aventura legal. de RPG. Você sabe que quando eu li, eu lembrei da série da Globoplay, A Cidade Invisível. Não sei se Sim, você já viu. teve um pouquinho de Como influência, ele teve. teve, cara. Teve. Teve influência de série, de filme também? Série, filme, tentei pegar um pouquinho do Constantine da HQ, não do filme. Tentei pegar, eu adoro anime, peguei Jujutsu Kaisen, a história do mal dentro do herói também ali. Do herói não gosto dessa palavra, dentro do personagem principal, a ambiguidade dentro dele. Ele salva, mas ele faz coisa ruim, ele precisa fazer, né? Tem uma cena lá no Inca, eu sei que eu não vou dar spoiler, mas eu acho que ninguém esperava, e aquela cena aconteceu no RPG. E aí você transpôs para o seu texto. E você trabalha como policial militar há quanto tempo, Bruno? 15 anos. Sou policial militar há 15 anos, faço agora em agosto, na verdade, 15 anos. Só que o meu trabalho ele é atípico. Eu não trabalho na rua. Eu fiquei só 2 anos na rua e agora eu faço parte do projeto social Geração UPP. É um projeto social dentro de toda a comunidade que tem UPP, de diversas modalidades, e lá dentro, aqui no Complexo do Alemão, eu dou aula de jiu-jitsu há 12 anos já. Aí E, já é o- para e quem o- mora, desculpa te cortar, já é para quem mora lá dentro, sabe? As crianças, os moradores, 100% gratuito, tudo para eles terem um outro exemplo além do que eles veem diariamente dentro da favela.
como o esporte inclui, né, Bruno? É Inclui. impressionante, né? A importância do esporte na disciplina, no respeito, nas relações sociais, né, cara? Em Sim, todo lugar que tem esporte, certamente você tem ali seres humanos que entendem a sociedade de uma maneira mais igualitária, né? sim, o esporte eu digo o esporte que me salvou. O esporte e a literatura. Foi uma professora de português no Colégio Pedro II, estudei no Pedro II, e o esporte. Lá a psicóloga orientou meus pais a procurar um esporte, porque era muito agitado. Estava sempre no meio, não era brigão, mas eu estava sempre no meio das confusões, sabe? Não era cair na porrada com os outros, nada. Mas sempre que tinha confusão, estava ali, não deixa disso, e eu sempre fui grande, né? Eu com 13 anos eu pesava 87 quilos. Eu não esqueço mais, porque fica a adolescência gordinho e fica o resto da vida na cabeça, né? E aí eu era o salvador dos amigos, sabe? Aí eu estava sempre nas confusões. Aí a diretora chamou, fiz um tratamento lá dentro com a psicóloga da escola e chamou minha mãe. Foi o esporte que me salvou, jiu-jitsu. Eu comecei com 12 anos de idade, 10 anos de idade mais ou menos. 10 eu comecei brincando na escola, depois voltei com 12 de verdade e nunca mais parei. Ô, Bruno, e nessa idade você lia bastante? Você escrevia um pouquinho ou Eu não? lia muito HQ, muito HQ. Escrever, eu escrevia na escola só, e era sempre elogiado, mas eu não gostava de onde eu estudava, sabe? Os colégios Pedro II é maravilhoso, é um dos melhores colégios do Brasil. Minha filha estuda lá, minha filha está com 15 anos e estuda lá, desde o primeiro ano dos pequenininhos, foi sorteado. Mas na minha época, quando eu estudei lá, não tinha concurso por sorteio. Então só entrava quem fazia um cursinho, né? E eu não tinha dinheiro para fazer esse cursinho, mas eu consegui entrar. Então, consegue entender a discrepância do nível social de quem tinha dinheiro para pagar um cursinho na década de 90? Aí chegava lá, coisa de adolescente, vamos para o cinema. Eu não tinha dinheiro. Aí eu era deixado de lado. Isso minou muito a minha confiança na época, sabe? Por isso que eu odiava a escola por esse motivo. Então, eu não levava muito a sério. É um meu maior arrependimento. Hoje em dia, eu ensino para as crianças, além do jiu-jitsu, que a escola é o local que vai botar você no caminho. E se eu soubesse disso anos atrás, de repente não era policial, mas eu não me arrependo não, sabe, Glauco? Porque tudo tá dando certo. Tenho uma família maravilhosa, um emprego que não foi o que eu sonhei, mas é o que me sustenta e o que fez eu me apaixonar pelos direitos humanos, pela polícia militar, pela favela, porque a gente conhece a favela do lado de fora. Até mesmo quando eu era policial, quando eu comecei como policial tradicional, desculpa, eu não enxergava a favela como eu enxergo hoje. Para mim era confronto quando necessário entrar. Eu não via ninguém ali. Aí quando eu percebi que existiam pessoas ali dentro, e que se não fossem essas pessoas, nenhum de nós existiria, que é eles que fazem a roda girar e tudo movimentar, eu vi, cara, eu tenho um pensamento completamente errado, o que a experiência das ruas, 2 anos, né, uma experiência pífia, mas não me ensinou nada, eu preciso me aprofundar. Aí fui estudar direitos humanos e para ensinar, para aprender, me entender, desculpa, entender a realidade que eu estava vivendo agora, entender como que eu podia transformar meu trabalho policial com dignidade. Foi que minha vida virou de cabeça para baixo, mas pro lado bom, porque destravou a minha vergonha de escrever, destravou esse dom que eu não sabia que eu tinha tão bem, mesmo sendo elogiado, como eu disse. Eu meio que não ligava para a escola, então os elogios para mim era a parte que salvavam, né, porque eu estudava, mas não levava muito a sério. E até legal que a primeira pessoa que leu o meu livro foi essa professora que me salvou, que Que ela, bacana, ela me cara. tirava das brigas e eu lembro da última briga lá que queriam bater num colega meu por conta de controles de PlayStation 1, olha o tempo que faz, PS1. E ele não queria emprestar o controle, era só isso. E queriam forçar ele a emprestar, tentaram bater nele, eu já lutava na época, me defendi o garoto e fui suspenso, é óbvio, porque é uma briga, né? Os ouvintes, se for menor de idade, não, até maior mesmo, violência não leva a lugar nenhum. Hoje em dia eu sou completamente contra a violência, mas na época eu não era, né? Eu era adolescente com 15 anos, inconsequente, igual todo adolescente é. E ela falou para mim uma coisa: pô, cara, você escreve tão bem, leve isso a sério.
porque você não é o bad boy que você tenta ser. Ela falou para mim isso. E até hoje ela é minha amiga, ela mora em Portugal, ela veio esse ano para cá para ver a estreia da minha filha numa peça de teatro, virou minha amiga, e foi a primeira pessoa que leu, e falou, igual você falou também, especialista, né, um professor do seu ela falou, Bruno, não sabia que estava tão legal, tá? Parabéns, porque você consegue misturar dois tipos de escrita, você escreve um detalhe muito grande, alguma coisa, mas quando você precisa ser rápido, você a pessoa, se não te acompanhar, fica complicado, mas você conseguiu passar tudo o que você me disse que queria passar. Eu fiquei muito feliz. Eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Subtexto. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o policial militar, professor de jiu-jitsu, especialista em direitos humanos e escritor Bruno Panda Lopes, que acaba de lançar esse livro, que eu vou mostrar aqui para quem estiver acompanhando a gente no YouTube, Protetores, o livro das magias ambíguas, que é um livro que mistura criaturas da noite, demônios, pessoas comuns numa cidade que a gente conhece e acaba conhecendo mais a fundo, que é o Rio de Janeiro, a partir do olhar do seu narrador. São vários os protagonistas, mas daqui a pouco eu falo com o Bruno sobre isso. Queria convidar você que está acompanhando a gente pela sintonia da 95,3, pela sintonia aqui da Rádio Fiscar, para você vir para o YouTube, vem para o Spotify, segue a gente, para você acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você procurar programa Subtexto e você vai encontrar esse bate-papo e outros da galera que semanalmente passa por aqui para falar de arte, de educação, de cultura, de letras, de frases e de textos. Ô Bruno, você sabe que uma das coisas que de fato me chamou bastante atenção no livro é a agilidade, é um livro ágil, é um livro que é pulsante, né? E, ao mesmo tempo, ele é bastante descritivo, né? Você falou que você ficou com essa história 20 anos na sua cabeça para você contá-la, para você colocá-la no papel, no momento em que você se sentiu desconstruído, de preconceitos e tal. E para escrever de fato, no momento em que você se sentou e falou, eu vou redigir o meu romance. Quanto tempo demorou para você colocar essa história no papel? Glauco, quando eu escrevi há 20 anos atrás, eu tinha feito 3 páginas. Tinha escrito 3 páginas. Ano passado, final de 2024 até um mês de 2025, foram 6, 7 meses de escrita. Porque não tinha como eu só escrever, eu tinha que trabalhar na polícia, fazendo extra, dando aula de jiu-jitsu no projeto e também na academia para ganhar um dinheiro a mais. Né? A gente não para, não tem como parar. E eu escrevi de madrugada. Eu sentava aqui, era 8 horas da noite, ia dormir 2, 3 da manhã. E eu escrevi um livro muito grande. Eu escrevi mais 611 páginas. Ele ficou com 614 inicialmente. Ficou muito grande, ficou pesado. Eu não conhecia nada de publicação, eu procurei editoras no LinkedIn, e além de mandar mensagem para para a editora, eu mandava para quem trabalhava lá. E caríssima a publicação, é muito caro publicar no Brasil, eu não sabia. Encontrei a editora Multifoco, que foi onde eu publiquei, e ela tem um selo social, que é o Birimbira, é o selo que está no livro. E ele conseguiu fazer um preço mais camarada, o cara, pô, sensacional, o rapaz que trabalha lá, o Júnior, ele faz parte de um coletivo aqui em Queimados, que é uma cidade do interior do Rio. Eu fui lá, dei palestra de profissão, falar de polícia, só um adendo para ver como que eu me aproximei do cara, como fiquei amigo do cara. Aí ele me colocou nesse selo social, que é um pouco mais barato e tal, lancei o livro. Só que, como eu disse, ele ficou muito grande, 614 páginas. O que eu tive que fazer? Eu tive que dividir ele em 2 e reescrever a primeira parte, porque não estava tão rápido assim. As partes descritivas estavam longas e longas demais, estava muito cansativo. Foi um toque da minha professora, da minha esposa, que leu também. Aí eu reescrevi. Quando eu reescrevi, ele ficou muito mais leve, ficou da forma que está. Eu só precisei editar ele mais 3 vezes depois, para poder publicar a parte final. Eu procurei, o senhor deve conhecer a Jari de Arraes, para fazer a leitura crítica do meu livro. Eu conheci ela através da minha filha, na escola. Ela leu Corpo Desfeito, foi o Corpo Desfeito, acho que é o livro dela, muito pesado. Eu li depois, muito trauma ali dentro. E eu
como eu tentei trazer essa parte social, que eu convivo na favela diariamente, que eu abandono, as pessoas esquecidas, tentei botar ali no livro também, eu precisava de alguém que entendesse de trauma. Então eu procurei ela. Ela também adorou o livro, eu fiquei muito feliz. Aí fui correndo atrás. Um amigo fez diagramação, o outro fez a leitura, a revisão ortográfica, gramatical, sabe? Que é formada em letras também. A minha esposa também é formada em letras. Ajudou na revisão, mandei para a editora, tudo isso para poder enxugar o valor que eu ia gastar no final. Porque no Brasil é muito caro editar. Editar não, publicar. Mas foi muito gostoso. Eu não sabia que a minha mente viajava tanto, sabe? E no meio dessas escritas tiveram diversas ideias. O segundo livro já está pronto, que é a continuação direta desse. Isso, eu ia te perguntar da sequência, cara. Já está Ia pronto. falar agora, ô Bruno, e a sequência, cara? Está pronto, eu quero publicar ainda esse ano, em novembro. Você viu que o livro começou na sexta 13, né, de fevereiro. O livro começa numa sexta 13. Eu tentei lançar esse ano, teve sexta 13 esse ano, só que foi carnaval, pré-carnaval. E carnaval no Rio de Janeiro, No Rio de Janeiro e não ia na rolar, Lapa né? ainda, que é o local que é onde fica a editora, que ia ser o lançamento, não consegui. Eu lancei na outra sexta 13 de março, o lançamento desse primeiro livro. E tem mais uma, terceira sexta 13 do ano vai ser em novembro. Falei, cara, é destino. Vou publicar também esse ano, já está pronto, só falta revisar. Aí comecei a revisar agora. E o terceiro também já estou escrevendo. E o terceiro é um pouco mais atual. Esse livro se passa em 98. O terceiro, Isso. se Ô, eu não me Bruno, engano, é 2008. 10 eu anos ia, eu depois. ia, eu ia perguntar para você justamente isso. Por que a escolha de pegar 1998? Tem um momento em que você volta um pouquinho no tempo, né? Mas especificamente, por que que você escolheu 1998, final da década de 90, Porque foi para ali, ser o tempo do livro? é a transição da tecnologia, né, mais ou menos ali. Começou a se popularizar o computador no Brasil nessa época. A Velox, se eu não me engano, veio em 99, foi a primeira rede, a internet de velocidade que teve no Brasil. Não sei se tinha também aí. Aqui no Rio tinha era da Telemar, depois virou Oi, e tinha a Velox, que era a primeira banda larga do Brasil. Foi essa época que não tinha a velocidade de hoje em dia, né, do celular. Então eu queria uma história mais devagar, porque a rapidez ia estar nas ações, não precisava estar na coleta de informação e tudo. Aí eu queria colocar e saudosismo também. A década de 90 para gente que tem 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, foi a melhor, né? Eu nasci em 87, eu pareço ser mais velho, eu tenho 38 anos. Não, você E não parece, não. Ó, dizem, quem tá dizem. acompanhando, sabe que não parece, não. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno. Sua filha leu o livro? Leu o livro. E o Eu que que ela fiquei achou? com medo de botar ela para ler, mas apesar que ela convive comigo e carioca fala muito palavrão, eu dou aula dentro de uma igreja evangélica. O pastor está há 12 anos tentando evitar que eu não fale palavrão, mas eu não consigo. Eu estou me controlando muito aqui. Eu falo bastante palavrão e tem muito palavrão no livro. Tem muito palavrão no livro. O Roberto é um idiota, né? O É Roberto com meu as tiradas personagem. dele, né? Ele é muito sarcástico, né? No RPG, que foi a inspiração do livro, foi o meu personagem. Ele tinha que ser o principal, né? Eu que sou o autor, tinha que puxar um pouco a sardinha para mim. E ela leu, minha filha leu, ela curtiu muito, e ela falava, pai, o Roberto é parecido demais contigo. E foi mais ou menos isso. Eu brinco, falo para amigos e para quem pergunta, que o Roberto Rosa, ele sou eu sem filtro. Sem o filtro da sociedade, da ética, da moral. Ele só fala besteira, né? E a Alice gostou muito. O nome da minha filha é Alice, por conta do filme Alice no País das Maravilhas. Que eu era muito levado, eu falei, né, da psicóloga, que teve que indicar para o jiu-jitsu e tudo. E minha mãe conta que o único filme, quando eu era pequeno mesmo, com 4, 5, 6 anos, que eu parava e ficava quieto vendo, era Alice no País das Maravilhas. 3, 4 vezes por dia. Aí quando a minha esposa engravidou, eu falei, tem que ser Alice. Mas por quê? Eu falei, porque eu tenho até tatuagem dos personagens da Alice no corpo, por conta da Alice no País das Maravilhas. E ela é maravilhosa também, igual a personagem. Que legal. Eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Subtexto e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual, direto do Rio de Janeiro, o escritor
professor de jiu-jitsu, especialista em direitos humanos, policial militar, Bruno Panda Lopes, que acaba de lançar Protetores, o livro das magias ambíguas. É um livro que mistura ficção e realidade na cidade do Rio de Janeiro no final da década de 90, com personagens, como o Bruno disse, que foram inspirados também em RPG. Um livro muito ágil, um livro dinâmico, um livro que traz um pouquinho, como eu falei para você, da cidade do Rio de Janeiro, em alguns locais, algumas práticas que a gente desconhece. Convido você para acompanhar a gente também no Spotify e no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller, é só você se inscrever, passar a seguir o programa Subtexto no Spotify para você acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. E quero fazer um convite especial para você, lembrar você do nosso apoiador cultural, o Canto das Letras. Eu tenho muito orgulho de receber o Canto das Letras aqui no programa Subtexto. O Canto das Letras é um espaço em que você vai encontrar livros, CDs, vinis, um espaço de cultura e conhecimento, um espaço muito especial aqui da cidade de São Carlos. Lá você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional, universal, HQs, e como eu falei, muito vinil, coleções de MPB, de jazz, de samba, de blues, e claro, do velho rock and roll. Você chega no Canto das Letras, toma um café, bate um papo com o Serginho, que é o livreiro mais querido da região, e enquanto você escolhe o seu disco, o seu CD, enquanto você escolhe o seu livro. Se você quiser mandar um salve lá para o Serginho para perguntar sobre uma obra, sobre um disco que você está procurando, o WhatsApp é 16 98246 4964. Vou repetir, 16 98246 4964. E você fique atento às nossas redes sociais, do Canto das Letras, as minhas também, que todo mês tem sorteio de livro para você que acompanha o programa Subtexto, nessa parceria, nesse apoio cultural super bacana. Já passaram por aqui o Kafka, já passou a Clarice Lispector, o Graciliano Ramos, o George Orwell e tantos outros autores e autoras da literatura nacional e da literatura universal. Canto das Letras, compra, vende e troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Ô Bruno, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Quando eu tava lendo Protetores, obviamente que tem alguns personagens que se destacam. Certamente a gente poderia dizer que o Roberto é um protagonista, né? O Tiago também, mas a cidade do Rio de Janeiro, cara, para mim é a sua grande protagonista do livro, né? O espaço. Como é que foi ambientar? Como é que você foi se lembrando dos lugares para descrevê-los de maneira tão clara, tão coesa e tão essencial para o seu livro? Além de pesquisas pra caraca, porque até a chuva do início que acontece quando a Lena, né, acontece o que acontece com a Lena, aconteceu no Rio de Janeiro naquela dia, naquela época. Eu tentei pesquisar tudo minuciosamente. A Jaride Arraes, que fez, me ajudou na hora da leitura de um testamento que acontece no livro lá. Ela me falou: Bruno, você escreveu um negócio aqui que na lei brasileira está errado. Pesquisa sobre isso aqui. Ela me ajudou. Mas sobre o Rio de Janeiro, o mais interessante é que eu estou pertinho de quase tudo, né? Eu moro do lado do metrô. Então foi por isso que eu disse que foi muito divertido, porque eu visitei Ipanema para dar uma volta de bicicleta com a minha filha. Quinta da Boa Vista, eu adoro correr lá, fazer um exercício lá. O centro da cidade, o Hospital da Polícia Militar. Por que eu botei o Morro de São Carlos ali? O hospital é em frente ao Hospital da Polícia Militar. Eu só queria por causa de uma piada que o Roberto faz. Eu falei, tem que ser aquele morro ali. Por causa daquela piada. Eu só trabalhei naquele morro uma vez. Eu fui lá apoiar lá. Lá é bastante animado, como eu descrevo no livro mesmo. É um lugar que não para, um lugar bonito, onde tem pessoas que você vê que são felizes, apesar das adversidades que a gente tem. E eu fiquei encantado com aquilo ali. Mas a realidade é que eu botei o São Carlos por causa de uma piada do estetoscópio, lá, estetoscópio, que o Roberto fala na hora lá, que ele troca as palavras também. Ele pensa rápido demais e Ele acaba fala falando. estroboscópio, né? Isso. Só por causa dessa piada foi, cara, tem aquela favela ali perto, eu tinha que colocar uma favela ali da Zona Norte, apesar que Estácio é um bairro que o centro briga e a Zona Norte também, para ele fazer parte, né?
Tem gente que diz que está na Zona Norte, tem gente que diz que é centro. Para mim é Zona Norte. Desculpa. Eu, no segundo livro, tem um pouco mais ainda da Zona Norte, e quase todos os locais ali eu visitei para poder colocar. Eu procurei um lugar que eu imaginaria onde que se encaixaria a Boate Rubro, ali a boate que acontece as coisas. Eu falei, aqui vai ficar legal essa boate. E botei um endereço próximo dali, da Praça Mauá. Praça Mauá eu trabalhei lá, meu primeiro emprego assim que casei foi na Praça Mauá, então eu queria também colocar alguma coisa que remetesse a mim. O Roberto Rosa, no livro, eu falo, é o nome do meu avô, é o nome do meu avô, do meu falecido avô. O sargento, não, o delegado Luiz Carlos, é meu pai. O bigode dele parecido com o meu, que eu descrevo no livro, é meu pai. A Manu é a Manu, que é minha esposa. E o Roberto, Uma grande homenagem, uma né? grande homenagem ali. Todo mundo, Cavalcante, que parece pouco lá, que é um pessoal de secundário e secundário. É um policial que trabalha comigo no projeto social. Os apelidos dos bandidos lá que trabalham com Bob Marlon são apelidos que eu ouvi na Polícia Militar. Cara, sensacional esse nome. E Bob tem outro, Marlon, Bob sensacional. Marlon. E os apelidos, cara. Eu fiquei com medo. Eu falei, Jarid, eu tô botando uns apelidos aí que são pesados. Que eu achei que eu seria podia ser até cancelado. Não sei se eu posso até falar o apelido aqui, não é um spoiler. O apelido de um policial militar que trabalhou comigo era esse, peru de bebê. Aí eu falei, eu tinha que botar esse apelido, eu acho sensacional a criatividade da pessoa ter, de querer humilhar outra pessoa, de querer brincar. Eu tenho que colocar esse apelido aqui. Os outros também, o Boca de Leite e o Pescoço de Galinha. O Pescoço de Galinha é meu amigo até hoje. O Bruno é curioso, né? Porque, em geral, eu sempre falo que as pessoas têm ideia de que quem escreve, né? É, é muita inspiração. É claro que é, né? A gente se Uhum. inspira, mas é muita observação, né, Bruno? Você tem que observar o ambiente em que você está inserido, imaginar aquelas pessoas e ir colhendo coisas para você pegar um pedacinho desse, um pedacinho daquele, um pedacinho do outro, para você produzir o seu texto. Eu queria perguntar para você sobre se você tem tempo nessa rotina toda, cara, de ler ainda, se você tem livros aí na sua casa, se você de vez em quando pega um livro da sua filha lá para ler, Eu não ou vou você tem conseguir te algum outro mostrar, hobby. não vou conseguir te mostrar, mas tem muito livro aqui. Tá muito desarrumado, não vai aparecer não, mas tem bastante livro aqui. Tem muito, não aparece não. E eu gosto de musculação, Glauco. Tenho lido bastante. Eu tô lendo bastante agora. Deixa eu tentar endireitar melhor a câmera. O Rafael Montes, eu me apaixonei por ele depois de ver Dias Perfeitos, que me traumatizou depois de velho. Eu vendo o caminho. Não sei se você já viu essa obra, ou já leu, ou viu. Cara, eu li do Rafael Montes, Jantar só, Secreto. só um livro. Não, não é o Jantar Secreto, é um outro, Virgens, alguma coisa. Cara, mas é sanguinário o negócio, né? Assim, né? Sanguinário, Ele não tem traumatizante. escrúpulos na escrita dele, né? Uhum. E eu, E, eu comecei a ler porque eu queria me inspirar nisso, que eu queria escrever um livro, estou com um livro em mente, que não é sobrenatural, é um livro mais sério, de assassinato, da polícia, mais policial do que terror. Mas eu queria tirar os escrúpulos que eu me limitei em escrever o meu, eu coloquei alguns limites ali, e é bem violento o meu livro, né? Mas mesmo assim não se compara o sadismo genial do Rafael Montes, né? Eu li também Frankenstein agora há pouco tempo, reli Brumas de Avalon, minha filha leu, eu já tinha lido, botei minha filha para ler, e reli, que ela se apaixonou, viciou de novo. Falei, cara, eu li há muito tempo, tem que ler de novo. E é muito bom, um grande clássico, né, cara? sensacional. O livro do Rafael Montes, eu pesquisei aqui, que eu li, se chama Suicidas. Eu Uhum. confundi com um filme chamado Virgem Suicidas. Suicidas é uma galera que se junta em uma casa no fim de semana para se matar. E aí você vai dentro daquilo, vai descobrindo O motivo. segredos e a tragédia se dá, mas de uma forma diferente. É, E sobre esse tema, música, cara? sobre esse tema tem, eu vou falar de música, mas sobre esse tema tem uma lenda urbana da UERJ no livro, né? Aquela lenda urbana das pessoas andando e tirando o Isso. sapato, existe. Existe, eu coloquei lá, né?
E no segundo livro tem a conclusão dessa parte também. Ah, você traz ela de volta. Trago a maldição do suicídio da UERJ de volta, na segunda parte. Música eu Mas sou fala do que você ouve. O que você ouve? O que rola no seu Spotify? tudo que você pode imaginar. Hoje em dia eu escuto completamente qualquer coisa. Eu escutei o último álbum da Marina Sena, meu amigo meu indicou, aquele Coisas Naturais, se não me engano, se não é o último ou o penúltimo, que não era a minha vibe. Eu fui criado no rock and roll. Eu gosto de Matanza. Matanza é minha banda favorita. Caramba, mas você sabe que eles vieram já aqui em São Carlos, cara? Sim, sei. Já vi. Tem vídeo no Caramba! YouTube dele em São Carlos, se eu não me engano. Eu, no Rio de Janeiro, eu vou em todos os shows deles. E tem uma banda aqui no Rio que é muito mais underground que Matanza, que é chamada Gangrena Gasosa. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi Eles falar, cara. É tocam carioca, banda? carioca. Eles tocam saravá metal. Todos eles fantasiados com entidades da Umbanda e do Candomblé e tocando músicas que remetem a Umbanda. O clássico deles, o nome é o Não Entendi Matrix. Depois você procura e vai ver com a letra, porque só para ouvir é bem complicado. Mas eu escuto rap, trap, a beça. Cresci, minha filha é adolescente atual, né, 15 anos, então só escuta isso, as musiquinhas no TikTok. Tá, eu até brinquei, a gente faz muito vídeo no meu Instagram, a gente faz muito vídeo engraçado, eu e ela juntos. Ela tá fazendo um curso de modelo, quer aparecer na mídia também. Eu quero aparecer para vender livro, Glauco. Eu falo logo a verdade, não minto não, porque eu acho que ser famoso deve ser um pouco chato, né? Todo mundo te reconhecer. Mas eu queria vender livro, queria não largar a polícia, mas não depender dela para sobreviver, tá? Mas voltando para o assunto que eu divago muito. A gente tá falando de quê? Desculpa. De música. Você Ah, de estava música. falando dos Trap. ritmos que você curte. Cresci ouvindo Gabriel Pensador, cresci ouvindo MPB, samba, mas o meu favorito ainda é o rock. Quando eu paro para ouvir o rock, escrevi o livro ouvindo jazz cubano. Eu botava só o instrumental de jazz cubano, muito gostosinho, e ficava escrevendo o livro, porque eu não consigo ficar em silêncio total. Tem que ter um barulho, seja um vídeo que eu nem esteja vendo, mas só saindo o barulho, mas eu prefiro música. Jazz cubano foi tem um pouquinho de jazz cubano no livro ali. Mas eu escuto de qualquer coisa, Rogério Skylab, qualquer coisa. Eu só falei os mais esdrúxulos para você entender que eu escuto qualquer coisa. Eu vou no show da Anitta com a minha esposa, fui no Matuê com a minha filha, gosto de Racionais, tem tatuagem de uma música, Jesus Chorou, do Racionais. Eu sou uma Tá miscelânea no mesmo. Jesus Chorou, tá no Sobrevivendo no Inferno, que hoje é obra da Unicamp, cara. Para entrar no vestibular da Unicamp, Caraca, tem não que ler, sabia. cara. Tem que ler e Sobrevivendo no ouvir, Inferno? obviamente, né? Sobrevivendo no Inferno. Ô, Bruno, eu vou te perguntar o seguinte, cara. Logo no comecinho do livro me chamou muita atenção o, o prefácio curto, mas muito legal do René Silva, cara, e as ilustrações também. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é o René Silva e como que se deu, assim, se é a editora que fez a capa, algumas ilustrações que tem no meio do livro, né, cara? Como é que se deu isso? As ilustrações eu que desenhei. Eu que desenhei junto com um amigo meu tatuador, Daniel. Eu dava a ideia para ele, dava um esboçozinho do que eu queria, ele transformava numa coisa melhor. Aí eu escaneei e fui tentando mudar no computador junto com outro amigo. O livro tem um pouquinho de amigo em tudo, como eu disse, diagramação, pesquisa, ajuda na pesquisa para editora, muita coisa. A parte de assessoria de imprensa, amigo ajudou também financeiramente. Eu ia vender meu carro, um amigo meu não deixou vender. Falei, cara, você não vai vender teu carro, depois você me paga. Me ajudou. Mas o René Silva, ele é um influenciador social aqui do Rio de Janeiro, um ativista social, desculpa. Ele ficou conhecido em 2010 com o jornal Voz da Comunidade. Ele, aqui no Complexo do Alemão, na invasão, né, para a implantação das UPPs, ele fez esse jornal, ele e mais dois amigos, e começou a informar o que estava acontecendo, os abusos do Exército na época, tudo, e ganhou notoriedade. Hoje em dia ele tem um programa na Globo, que acontece todo ano, 2 vezes por ano, que não é só mais um Silva, esse programa.
Ele é amigo da galera toda, do pessoal Tilelê também, da esquerda Tilelê e da esquerda de verdade. Ele que trouxe o Lula para o Complexo do Alemão, para aquela polêmica do boné do CPX, você lembra? Lembro, que Ele que falaram trouxe que o era Lula, eu fui do comando, convidado, não era do Comando Vermelho, falaram que era do com Pincha, que falava, isso, e era Complexo do Alemão, né? Complexo do Alemão. Eu fui convidado pelo Renê para conhecer o Lula nesse dia, e é um cara sensacional, ele também leu o livro, e porque eu falei para ele, cara, é um livro de terror, é fantasia, mas eu tentei brincar, botar a realidade ali, um demônio influenciando um político, um vampiro que na verdade é um empresário, que é um dono de uma boate, mas dono de também trafica arma por trás dos panos, sabe? Eu tentei botar ali a realidade da menina de rua, a realidade da rica com a pobre, comparando a vida deles ali, da trabalhadora, da médica trabalhadora, do policial. E lê aí. Aí ele leu, cara, gostei. Então você escreve o prefácio para mim? Ele escreveu. Eu pedi, ele escreveu. E bem legal. Ele é bem relevante nessa área de ativismo social. E é meu amigo pessoal, tem uns 10 anos que a gente é amigo. Conheci ele Que legal, cara. trabalhando como policial. Ele ajuda muito o projeto social nosso lá também, da geração PP. Sempre que tem evento de Páscoa, da Voz da Comunidade, ele chama a gente também, leva os nossos alunos. Já, já arrumou ônibus para a gente levar a criança para Balneário Camboriú para lutar, para São Paulo, para o Espírito Santo. É um parceiraço, amigaço. O cara preocupado. Imagina se todo mundo fosse assim, né? Quantas mazelas a gente ia evitar. Pois é, Bruno, pois é. Mas é por conta de pessoas assim que às vezes a gente olha para frente e fala, vale a pena, né? Vamos continuar na batalha. Nem tudo é só acumular capital, nem tudo é só dinheiro. Acho que o trabalho social que você faz, a tua escrita, tudo isso tá além de alguns valores mundanos que acho que a gente precisa deixar para segundo plano, né? E sobre o seu livro, né? É curioso porque é fantasia, mas não é, né? Acho que é uma boa definição. Ô, Bruno, a gente está finalizando o programa Subtexto, cara, e Uma eu pena. queria uma pena, cara. Pô, eu tenho certeza que eu gostei muito, tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram demais também. Foi bom demais ler você, te conhecer, conversar contigo e saber. Era uma das perguntas que estava engatilhada, que vai ter uma sequência a tua história. Mas eu queria finalizar te perguntando o seguinte: o que te faz gargalhar, cara? O que faz seu coração sorrir? Hoje em dia, o que faz mais eu ter o meu coração sorrir, meu coração esquentar, ficar bem quentinho, é minha esposa e minha filha. Eles, além de esposa e filha, são meus dois melhores amigos. Elas sabem. Depois que eu descobri, eu sou o homem brasileiro, o homem vacilão, que vacilou já alguma vez na vida. Depois que eu descobri a importância da verdade, minha vida mudou completamente. O meu maior, eu sou rueiro, festeiro, mas o meu maior prazer é sentar aqui do lado da minha esposa, da minha filha, comentar algum livro que a gente leu, falar sobre alguma série, ver algum filme, ou só sentar e ver música, tem um canal desse amigo que me ajudou, aqueles caras, um canal de humor. Minha esposa e filha falam que é humor hétero. E é verdade. Mas é muito engraçado. Se você não conhece, Galco, dá uma olhadinha, aquele sketchzinho de 6 amigos adivinhar quem é o virgem, quem é o policial, sabe? É bem engraçado, e são o Ramon que tá lá, o Donatello, é meu amigão de infância, e é isso que esquenta meu coração, é minha família hoje em dia. Não quero ser clichê não, mas é verdade. Bom demais ter você aqui, Bruno. Obrigado pela presença, obrigado pela escrita. Eu conversei hoje com o Bruno Panda Lopes, que é policial militar, professor de jiu-jitsu, é escritor, é especialista em direitos humanos. Ele acaba de lançar essa obra que está aqui, ó. Quem está acompanhando a gente está vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, está vendo aqui Protetores, o livro das magias ambíguas, um livro que perpassa pela cidade do Rio de Janeiro no final da década de 90, que traz criaturas misteriosas se misturando com
seres humanos que, de certa forma, lembram algumas histórias folclóricas do nosso país e que tem muita ação, um livro ágil, um livro que vale muito a pena você conhecer. E Eu vou uma ficando por coisa, aqui. Diga desculpa, lá, uma coisa Bruno. que a gente esqueceu de falar, Glauco, sobre as religiões de matriz africana que eu coloquei no livro, né? Que Sem eu dúvida, tentei sem dúvida. fortalecer bastante que os protetores precisam dos protetores para poder lutar contra essas criaturas aí. Posso falar do meu Instagram também, antes de você encerrar? É isso. Ô, Bruno, eu já tinha me Eu esquecido, esqueci. eu ia pedir para você falar. Quem quiser comprar o livro, quem quiser conhecer o seu trabalho, te seguir no Instagram, como é que faz? O livro ele já está disponível na Amazon, na versão e-book e na versão física também. Protetores do livro das magias ambíguas. E eu estou no Instagram, meu Instagram é o @autorpanda. E lá eu não falo só do livro, eu falo muito de machismo, de direitos humanos. Eu participei de um vídeo agora, vai sair no ar, que eu sou hater do Neymar no vídeo, mas eu não levei a parte só do futebol, eu levei também a parte como professor, que ele não é um exemplo de atleta e tal. E muita brincadeira, muita comédia com a minha filha ali. Aí vai ser um prazer ser seguido por vocês. Já botei para seguir o Glauco também, já estou acompanhando as redes sociais dele. Muito obrigado pela oportunidade, Glauco. Bom demais ter você aqui, eu que agradeço, viu, Bruno? Eu sou o Glauco Keller, esse foi mais um programa Subtexto e na semana que vem eu volto com mais um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura, para falar de letras, de frases, de textos. Grande beijo para você, a gente se vê na semana que vem, até lá, tchau, tchau.